Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade no livro A História do Avivamento Azusa. Se por acaso querer receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos aqui no capítulo 3, ainda mais profundo. Esse é o vídeo parte 2, beleza? Nós estamos no segundo vídeo aqui do capítulo 3. Vamos lá então. No dia seguinte, ao que dei esse aviso na reunião, encontrei do lado de fora da Missão Azusa um cartaz em que se lia Missão Fé Apostólica. O Senhor me falou, isso foi o que eu lhe disse. Havia enveredado por esse caminho. É claro que uma atitude partidária não pode ser pentecostal. Não pode haver divisões num verdadeiro Pentecostes. Formar um grupo separado e fazer publicidade de que falhamos como povo do Eterno, provando ao mundo que somos incapazes de viver juntos. Em vez de levar os povos a crer na salvação que anunciamos, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. João capítulo 17, verso 21. Sempre ele traz uma referência aqui, para trazer seus argumentos. A partir daí, começaram os problemas, as divisões. Isso aqui é um problema grave, pessoal. Você observa, em muitas igrejas, elas começam até bem, mas chega num determinado momento, começa a haver divisões. E aí o que acontece? Outros grupos saem, abrem outras igrejas, colocam outros nomes. Você vê isso, depois da Reforma Protestante, isso acontecer com muita frequência. Pode ver que a maioria das igrejas que tem hoje no Brasil foi por causa de uma divisão. A pessoa saiu, dividiu e abriu outra igreja. Isso não é correto, deixando bem claro isso aqui. Não era mais um espírito livre para todos como foram antes. O trabalho se transformaram em mais um partido e corpo rival como as outras igrejas e seitas da cidade. Não é de se admirar que a oposição feita pelas outras igrejas fosse crescendo. Havíamos sido chamados para abençoar todo o corpo de Cristo, onde quer que se encontrasse. Cristo é um só, e seu corpo só pode ser um. Dividi-lo é destruí-lo, como ocorre como um corpo natural. Pois, aí ele traz uma referência, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. A igreja é um organismo, não uma organização humana. Domingo, dia 12 de agosto, começou o trabalho na rua Wisting, com o MAP. O Espírito manifestou-se grandemente desde a primeira reunião, pois lhe foi dado controle total. O ambiente era terrível para os pecadores e desviados. Uma pessoa tinha de acertar totalmente a sua vida para conseguir permanecer naquele lugar. O tremor realmente se apoderou dos ímpios. Isaías capítulo 33, verso 14. Por alguns dias, pouco fizemos além de prostrarmos em oração diante do Senhor. O ambiente era santo e sagrado, demais para que alguém tentasse ministrar. Como os sacerdotes no antigo tabernáculo, a glória era tamanha que não se podia ministrar. Tivemos grandes batalhas com pretendentes carnais e impostores.
mas o Eterno deu-lhe a vitória. O espírito muito se entristeceu com os espíritos contestadores por algum tempo. A atmosfera naquele lugar foi de maior espiritualidade do que em Azusa. O Eterno estava conosco de forma tão maravilhosa que a própria atmosfera do céu parecia envolver-nos. O peso da glória era tal que só podíamos permanecer prostrados com o rosto em terra. Por muito tempo, não conseguimos nem sequer ficar sentados. Todos mantinham o rosto no chão. Alguns, durante o culto inteiro, raramente eu conseguia sair dessa posição, prostrando inteiramente com o rosto no chão. Havia no salão uma pequena plataforma de uns 30 centímetros de altura. Quando alugamos a igreja, o local, eu costumava ficar prostrado ali, enquanto o Eterno comandava as reuniões. As reuniões eram dele. Então aqui, vamos terminar aqui. Todas as noites, o poder do Eterno se manifestava com força total. Era tão glorioso, o Senhor se tornava quase visível e tão real que era. Tínhamos muito trabalho com pregadores estranhos que queriam pregar, de todos. Parecia que eram eles que o tinham menos juízo. Não sabia o bastante para permanecer em silêncio, na presença do Eterno. Gostavam de ouvir a si mesmo, mas muitos pregadores pareciam morrer nessas reuniões. A cidade estava cheia deles, como acontece até hoje. Fizemos um barulho vazio, como um pisar sobre vagas secas, ajuntamos o verdadeiro quintal de ossos secos. Sempre conhecemos Azusa como a matriz, e nunca houve atrito ou ciúme entre nós. Visitávamos uns aos outros. O irmão Simão reuniu-se conosco muitas vezes. Beleza, pessoal? Então aqui foi como se fosse abrir um outro grupo de reunião e que percebeu que a Azusa estava se tendo partidarismo, divisões, começou a ter cargos eclesiásticos, o homem começou a guiar e aí um grupo saiu para poder buscar mais, vamos dizer, a santidade. Mas aparentemente dá para entender que o pessoal tinha uma união ainda com o pessoal da Rua Azusa. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.